Olá, você que nos assiste através dos canais da TV e Rádio Imperatriz. Todas as quartas-feiras, de 12 às 13 horas, no descanso do seu almoço, Valtinho Menezes em entrevista. E você não pode esquecer, quem faz a cidade acontecer são as pessoas, é você. O que pretendemos levar até você que nos assiste é através das histórias inspiradoras contadas pelos nossos convidados, tentar te inspirar, te impulsionar, fazer com que você possa ser o ator principal na realização dos seus sonhos e ser protagonista da sua própria existência. E hoje, quem vai inspirar você com a história transformadora é um cidadão nevense que esteve sempre atento às oportunidades, mas se preparou, certo? Para agarrá-las assim que elas estivessem disponíveis. Ele vai nos contar os caminhos difíceis que ele teve de trilhar, os desafios que teve de enfrentar para se tornar um cidadão vencedor, né? Referência em seu segmento. E, finalmente, ter sua marca valorizada e reconhecida, não só no nosso município, não só em nosso estado, mas em grande parte do nosso território. Com vocês, com muita honra, Reginaldo Alves, CEO e fundador da Sigma Tecnologia e Assessoria. Reginaldo, que prazer recebê-lo aqui, que bom tê-lo conosco. Eu que conheço muito bem a sua história, é um cara desbravador, né? Um cara que trilhou caminhos não muito fáceis, mas nunca desistiu, e hoje é uma referência no ramo do seu negócio aí, né? Então, o nosso convite para você, e obrigado por ter vindo, é levar para as pessoas que nos assistem e também nos ouvem na rádio, né? Que tudo é possível, né? Desde que você se mova, né? Desde que você haja, né? Porque eu sempre digo para os meus telespectadores, né? E para os nossos ouvintes da rádio que ninguém consegue nada dormindo. Então se espelhe na história do Reginaldo Alves aqui e você vai ver que você também é capaz. Com vocês, meu amigo Reginaldo Alves, obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, meu amigo Valtinho, de longas datas. Boa tarde a todos os espectadores, é um prazer estar aqui. É uma satisfação muito grande, Valtinho, poder bater esse papo aqui com você, falar um pouco, né, da nossa história, da nossa trajetória. E se assim, né, Deus querendo e Ele quer inspirar aí muitas pessoas, inspirar muitos sonhadores, né, que estão todos os dias plantando a semente, e vai chegar o momento que tem que arar, que tem que capinar, que tem que tirar a praga, e vai chegar o momento também de colher, né? É um prazer enorme, uma satisfação muito grande estar aqui com você nessa tarde, Valtinho. Então, Reginaldo, eu sempre digo aqui no meu programa que nenhum município se desenvolve se não houver antes o desenvolvimento das pessoas. Perfeito. Você concorda com isso? Perfeito. Então, isso é uma coisa muito importante, muito legal, né? E depois eu vou contar uma história dos meus 13 anos de um moço vizinho nosso ali no Santa Marta que tem a ver com isso. Então, olha, gente, Reginaldo é nosso conterrâneo, é cidadão nevense, sabe? E tem uma história muito legal, porque ele não se tornou CEO da Sigma e nem fundador sem passar por vários desafios, né? No programa anterior aí, o nosso convidado falou a palavra superação, que eu pouco usava, e ela tem tudo a ver com o nosso programa, né? Você foi um cara que teve perseverança e superou
né, seus próprios limites para estar onde está hoje. E a gente vê isso com uma satisfação muito grande, porque você, de repente, passa a ser nossa referência. Você, de repente, passa a ser exemplo para a gente seguir. E é isso que eu acho muito legal. E é essas pessoas que eu gosto de trazer aqui para trazer a história para quem nos assiste aí, inspirar. Você pode, você é capaz. Veja a história do Reginaldo, ele vai falar para a gente aqui como que tudo começou, Reginaldo, de onde que você veio, as escolas que você frequentou, né? Se era muito fácil, como que era, né? Agarrar aí, por exemplo, as ferramentas que existiam à sua época, né? Ou vamos dizer até que pouco existiam, mas você procurou, né? Conta pra gente aí como é que foi o início da sua trajetória até chegar, né, onde que você hoje está. Muito bem, Valtinho, nossos ouvintes, é um prazer compartilhar com vocês aqui de forma bem objetiva essa trajetória e que certamente assim a gente tem um orgulho dela, né? Os nossos amigos, os nossos familiares. E eu quero, primeiramente, Valtinho, abrir essa conversa da trajetória agradecendo a Deus, né? A fé e a nossa gratidão ao nosso Pai eterno, ela tem que ser a cabeceira, tem que ser o livro de cabeceira das nossas vidas. Porque o que nós somos, o que nós faremos, o que nós podemos fazer, os grandes feitos que a gente pode realizar aqui nessa terra, que tudo isso valerá, né, se não houver essa gratidão. Então, primeiramente, agradeço a Deus, né? Agradeço a Deus por estar aqui com você hoje. Obrigado. Agradeço a Deus por estar aqui falando com essas pessoas que vai estar nos escutando ao longo dessa entrevista. E agradeço a Deus, né, pela minha família, pelos meus pais. E já dizendo que nada da minha trajetória seria possível sem a graça de Deus e sem a bênção dele na minha vida. Valtinho, eu sou de uma família que veio para Ribeirão das Neves de uma comunidade do Alto Veracruz, né? Uhum. Então, ali meus pais se conheceram, se casaram, né? Os meus avós vieram da roça, ali naquela época de migração da roça para a cidade. E os meus avós, sem nenhum tipo de patrimônio, sem nenhum bem, reuniram o pouquinho que eles tinham e compraram ali naquela comunidade um pedacinho de terra, né? Ali naquela comunidade do Alto Veracruz. E ali os meus pais foram criados, se conheceram, né? Namoraram, casaram, e então veio a minha pessoa à existência, né? Pela graça e bondade de Deus. Nós somos uma família de 4 irmãos, né? Minha mãe, Terezinha, uma das pessoas certamente mais especial da minha vida, o meu pai Raimundo. Então eu nasci ali então nessa comunidade. Eu costumo brincar que eu sou da beira do Arrudas, né? E a nossa primeira casinha ali foi de adobo. E as minhas primeiras memórias, Valtinho, de buscando água no Arrudas, num balde, jogando dentro ali de um buraco e fazendo tijolos. E fui muito feliz em toda a minha infância, porque a felicidade, gente, ela não tem a ver com ter. Não tem a ver com ter, né? Então, apesar de uma vida simples, vamos colocar dessa forma, hoje com meus 51 anos, não me sinto nem mais e nem menos feliz, me sinto o mesmo tanto, porque a felicidade já estava presente desde o meu nascimento, porque assim minha mãe me deu amor, meu pai me deu afeto, e então as minhas primeiras memórias já são de uma criança amada, né? Talvez com poucas coisas em relação à estrutura financeira e de bens, que também é importante, mas nada supera o afeto, o amor, a educação que minha mãe começou a me dar ali desde sempre. E o nome da rua da gente ali naquela comunidade, né, chama Rua Colíder, foi o nome dado pelo meu pai. Ali eles foram tendo terrenos, né, que é assim que nasce lá a comunidade, isso. Terrenos que vão se repartindo, e um pega um pedaço aqui, o outro ali, vende aqui, vai lá. E aí era um beco, a gente conseguiu fazer do beco uma viela, e o nome dessa rua se chamava Colíder por muito tempo, até vinha a obra da canalização do Arrudas ali, né, a extensão da Avenida Andradas.
Então, ali, eu nasço ali nessa comunidade, né? E a minha primeira escola, né? É a Escola Estadual Engenheiro Padre Lopes. Padre Lopes está lá até hoje, a escola. E ali eu estudei, então, até a minha terceira série. Fui alfabetizado ali naquela escola da comunidade, né? Escola pública, né? Escola que é mantida pelos nossos impostos, então por isso que eu fui alfabetizado, Valtinho, né? Isso. Pela sociedade, e agradeço à sociedade até hoje, porque todas as escolas que eu passei foram escolas públicas e devo isso à sociedade, trabalho para devolver isso de certa forma, e morei ali até os meus 9 anos de idade, então ali está a minha primeira etapa, e uma das etapas mais importantes da vida de uma criança, né? Foi ali nessa comunidade, onde com pouco, mas fui feliz, fui educado e recebi os primeiros princípios da minha vida. Olha, Reginaldo, você tocou num assunto aí muito interessante, porque você, da forma que você contextualizou aí seu passado aí, você sempre tentou extrair do seu momento o melhor que tinha ali, naquele exato momento. É isso. Você não pode sofrer pelo passado e muito menos pelo futuro. Não. O momento é aqui agora. Exato. Não é isso? O que eu posso fazer com isso? O que eu posso fazer para ser melhor, mas nesse exato momento. Exatamente. Né? Obviamente que baseado num planejamento, numa trajetória, num esforço, mas extraindo do exato momento o melhor que pode. Exato. Essa é a maneira de ser feliz mesmo. Correto. Eu também digo que a gente teve uma infância, né? Sem ser muito, como é que chama, bastarda, mas cheio de muita felicidade, de muito relacionamento, de muita alegria, de muita brincadeira e tal. Isso nos bastava, né? Então, o momento é agora. Então, Reginaldo, daí você... Isso, aí após essa etapa, a gente teve uma breve passagem por Lagoinha, aqui, né? Onde estamos, né? Divisa aqui de Ribeirão das Neves com Belo Horizonte. Estudei na Escola Estadual Maria Carolina e ali fiz minha 4ª e 5ª série. E aí fomos para Ribeirão das Neves, fui morar ali no bairro Santa Marta. O Maria Carolina parece estar mais no Mantiqueira ali, né? Isso. Não é isso mesmo? Exatamente. E fomos para Neves de forma definitiva, foi até no falecimento do meu avô. E a minha mãe, juntamente com meu pai, minha família, né, nós fomos para Ribeirão das Neves para cuidar da minha avó, que tinha uma deficiência visual, e de um tio, que era o meu avô que cuidava deles. Então minha mãe tomou essa missão de cuidar da minha avó e desse meu tio Miguel, o saudoso tio Miguel, com quem aprendi muito nessa vida também, ali no Santa Marta. E fui para a escola João Gonçalves Neto, né? Então terminei meu ensino fundamental na escola João Gonçalves Neto, uma escola importantíssima na minha vida. Jamais vou esquecer a Dona Marli, né? Dona Marli teve uma importância gigante na minha vida, na minha formação. E a escola era chamada Escola do Buraco, né? Porque ela ficava num vale ali perto da Hortinha, né? Está aí até hoje, né? Está lá até hoje. É uma escola importantíssima na vida de muitas pessoas. E aquela rua de acesso, Valtinho, à escola, ela não tinha infraestrutura. E a escola ainda não tinha muro. Aí os da época vão lembrar disso, que é a época de chuva. Me lembro muito bem. A gente não conseguia descer a rua da escola, Valtinho. Era complicado. A gente agarrava na tela e ia passando ali naquele... pendurado ali para conseguir chegar como algo extremamente natural, né? Natural, muito natural. E assim, sugando da escola, dos professores, tudo aquilo que tinha para nos ensinar. Então, eu entendi uma coisa muito cedo na vida, Valtinho, que o conhecimento, e eu não sei por que forma isso veio, lógico, pela minha mãe, pelo meu pai, mas veio até também, talvez, de uma forma até sobrenatural. Deu, assim, muito novo entender que o conhecimento ele é transformador. Se você me permite... À vontade. Eu vou te explicar porque vai estar dentro do que você está falando. Eu sempre digo aqui exatamente isso. Você tem que aprender a buscar as informações, transformá-las em conhecimento e agir.
Isso. Aí você chega lá. Perfeito. É o que você estava falando aí. Desculpa te interromper, mas que eu achei pertinente. No bate-papo, o conhecimento ele é transformador. Só que assim, você pensar de uma criança, né, de um adolescente de 11 anos, 12 anos, aquilo ali já estava muito na minha mente. Ou seja, eu quero aprender coisas, eu preciso de me esforçar. E sempre levei isso muito a sério, né? E depois da João Gonçalves Neto, eu fui fazer meu ensino médio no Pedro de Alcântara, né? Dona Aurinha, saudosa Dona Aurinha, né? Teve uma importância muito grande na minha vida. Eu queria destacar aqui alguns nomes, sabe, Valtinho? Esteja à vontade. Que assim, o professor ele tem um impacto muito grande na vida de uma pessoa. E às vezes ela não sabe nem medir. Você me permite tamanho. também, Claro, de novo? Claro. O Reginaldo está falando uma coisa aqui que nós não podemos esquecer jamais, viu, gente? Ninguém é nada sozinho. Por mais que a gente seja autossuficiente, a gente depende do outro. Totalmente. Totalmente, não é isso? Totalmente. O resto ele conta pra gente. Totalmente. Então, você pega, por exemplo, um professor igual o João Batista. Nossa. Professor João Batista, assim, teve um momento importantíssimo na minha vida, ali sendo diretor ali do Zé Bonifácio, na época que eu comecei a lecionar. Né? E na minha formação do ensino médio, a professora Alba, a professora Terezinha, o professor Régio. Gente, o professor Régio, ele mergulhava a gente na história, né? A professora Terezinha, de língua portuguesa, o professor Carlos, o Eduardo, né, que é ali do Gênesis, ali, da estrutura do Gênesis, do Wilton, foi meu professor de física, teve uma importância gigante nas ideias, na influência. E aí, Valtinho, o que é importante? Eu agarrei aquilo. Então. Eu agarrei. E coloquei uma coisa assim, gente, eu depois que eu terminar o ensino médio, eu tenho que ingressar na universidade. Mas a minha única opção é o FMG. Eu não tenho outro caminho. E como que eu vou fazer? E na nossa época, a gente tem hoje políticas públicas de grande importância, né? Você tem cotas, né, que é um instrumento que eu valorizo e não vejo todo mundo valorizar. Perfeito. Né? Então, precisa de haver... A balança, ela tem os dois lados. Então, existe hoje a ferramenta, mas, como você estava dizendo aqui no nosso bate-papo antes, não adianta nada um lote sujo, uma enxada boa encostada. A ferramenta é para ser... usada. Né? Então, mas na minha época, algumas ferramentas boas que existem hoje, e eu digo para vocês, jovens, usem as ferramentas. Utilizem das ferramentas. Então, hoje, se alguém diz assim, eu estou com dificuldade para estudar, a gente faz aqui uma pequena trajetória. Eu estou com dificuldade, eu não tenho como pagar, ou eu não tenho como ingressar para fazer um curso superior, ou um curso técnico. Hoje a gente tem cotas nas universidades federais para estudantes da escola pública, né? Para ele concorrer com o grupo dele. A gente tem hoje ProUni, né? A gente tem o Exame Nacional, que é o Enem. A gente tem o SISU, né? Que é o Sistema Integrado de Seleção, que você pode concorrer numa vaga numa escola federal em qualquer lugar do país, tá certo? Sem sair da sua cidade, porque o Enem vai te dar possibilidade para você concorrer dentro do SISU a diversas vagas em todo o país. Mas ainda assim não foi possível. No ProUni você tem bolsas, também através do Enem. Você tem bolsas de 100%, você tem bolsas de 50%. Ainda não deu o ProUni? Ainda tem o FIES, né? Que é um programa que pode financiar o pagamento da universidade para você. Então, gente, o conhecimento... na minha época não existiam essas ferramentas, viu, Valtinho? Eu sei disso. Então, eu criei, assim, alguns caminhos, sabe? E eu digo isso para vocês. Mérito, esforço, dedicação. E aí eu tenho que relatar aqui um fato muito importante sobre isso, Valtinho. Eu fiz um grande amigo desde do João Gonçalves Neto, lá de Santa Martinha, que é o Edivaldo Fernandes, né? Ele é fundador do Free Life, uma escola de inglês, de informática, que funcionou muitos anos em Ribeirão das Neves. Né? A gente trabalhou junto nesse projeto. Hoje ele é procurador do Senado. E eu e o Edivaldo, a gente saía para vender picolé no Mineirão, para vender picolé nos campos, e a gente colocou uma coisa na cabeça da gente: a gente vai estudar no UFMG.
E eu me recordo, a gente fazia um grupo para vender picolé no Mineirão, e na hora de vir embora, a turma descia pela Abraão Caram. E eu e o Edivaldo, nós vamos passar por dentro do campus. A gente entrava ali na entrada da Fundep. Sim. E 2 meninos, a gente passava por dentro do campus, olhando os prédios. Ele queria fazer comunicação social, eu queria fazer alguma coisa na área da matemática, da engenharia. E aí eu passava em frente aos prédios e dizia, vou estudar aqui. Você já estava criando uma intimidade com o espaço. Isso. E com aquilo que estava dentro de mim, que era um sonho, mas, para mim, eu pensava, para me estudar aqui na UFMG, eu preciso de fazer, eu preciso de criar algumas diferenças. Né? E eu e o Edivaldo, vamos criar essa diferença? Vamos. Valdinho, sabe o que a gente fez desde o primeiro ano? Eu lembro do Rogério, nosso professor de matemática, que ele sempre nos desafiava bastante. Esse é um papel do professor, desafie o seu aluno. Leve ele a superar os seus limites. E eu quero dizer para vocês que estão nos escutando, limites são importantes para serem colocados, para você se esforçar e saber que você pode passar esse limite. Porque você tem capacidade. Essa capacidade está dentro de você. Ela mora com você, ela nasceu com você. Mas se você tiver medo, você vai se achar incapaz. Você não pode deixar isso adormecido dentro de você. Não pode. Não pode. E uma das coisas que os professores... O Rogério, nosso professor de matemática, ele fazia isso muito com a gente. Ele colocava um limite difícil para alcançar e a gente batalhava para superar aquele limite. E a gente meio até que concorria, sabe? Professor, eu vou fechar o bimestre. E ele, eu duvido, vai ter isso aqui, essa matéria aqui é difícil, vai ter esse exercício. Professor, nós vamos fechar o bimestre. Eu e Edivaldo, o que a gente fazia? A gente ia para a biblioteca, Valtinho, onde é a Câmara Municipal hoje, que era a biblioteca pública. A gente não tinha internet, não tinha computador, nem livro, mal a gente tinha livro. A gente ia para a biblioteca, Valtinho, e a gente... Nós tínhamos a nós mesmos. Isso. E a gente fez uma coisa. O conhecimento, hoje, eu penso isso, o conhecimento hoje ele está cada vez mais disponível. Mas significa o que ele está disponível se eu não consumir o conhecimento? Você me permite? Claro, Valtinho. Eu até, não é discordando não, mas eu falo o seguinte, as informações estão todas disponíveis. Perfeito. Agora, transformá-la em conhecimento, que é o desafio. Que é a ação. Que é a ação, né? Então, o cara me informa. Se eu não presto atenção na informação, eu não vou, né? Eu vou achar, mas não vou ter conhecimento. Eu estou lecionando um determinado assunto e o aluno está sonhando, dormindo, lendo outra coisa. Não vai a lugar nenhum. Não vai absorver. Então, na época, até hoje, é muito famosa a enciclopédia Barça. Isso. E aí, eu e o Edivaldo, a gente ia para a biblioteca e a gente fazia algo do tipo assim, vamos estudar à frente? Tinha que ter carteirinha para poder... Tinha. Você tem que chegar lá e ler, não. Você tinha uma inscrição. Tinha que ter uma inscrição. Aí você sentava na mesa e ali você ia debruçar, né? Então, a gente fazia o seguinte, vamos estudar à frente. O professor está dando o capítulo 8, vamos estudar sozinho o 9, o 10 e o 11? Quando ele chegar lá, nós vamos aperfeiçoar. É isso. Não, e honestamente, a gente fazia muito isso. Né? E a nossa ideia... E por quê? Não, primeiro que a gente adorava aprender. Né? E segundo, nós colocamos em mente uma coisa, Valtinho. Eu quero fazer além. Então, se o professor manda fazer 1, eu quero fazer 1 mais 3. Eu quero fazer mais do que aquilo que a escola está me exigindo para fazer. Tá bom. Aqui, o Reginaldo está querendo falar para vocês o seguinte, que você tem que conversar contigo mesmo e te perguntar o que eu posso fazer para ser melhor. Não é isso que você está querendo dizer? É isso. E isso depende de quem, Valtinho? Só da pessoa. De nós mesmos. Só de nós mesmos. Agora, isso, entre aspas, trazia algumas limitações. Do tipo, vamos jogar pelada. Todo menino gosta de brincar, gosta de soltar papagaio, gosta de jogar uma bolinha. A gente fazia isso? Fazia. Só que com disciplina. Então, na hora de ir para a biblioteca, se alguém chamasse a gente para soltar um papagaio, a gente vai dizer, não, agora eu não posso. É conciliar do jeito que tem que ser, disciplinadamente, como você disse. Exatamente. Não é deixar de fazer, mas fazer da forma correta. Isso. E aí é claro que, enquanto muitos estavam jogando bola o tempo todo, soltando papagaio o tempo todo, entre aspas, se divertindo o tempo todo, a gente, parte desse tempo, estava estudando coisas além da escola.
além da escola, entende? E quando eu falo além da escola, assim, além daquilo, Valtinho, que a escola nos exigia. E por quê? Eu e o Edivaldo, a gente tinha uma consciência de que na hora de fazer o vestibular da Federal, a gente ia concorrer com quem, Valtinho? É só com quem estudava em escola particular, em quem que tinha condições de ter um professor particular, vamos dizer assim, né? Que antigamente tinha muito disso. A gente ia concorrer com o pessoal do Santa Maria, do Loyola, do Santo Agostinho. Com essa turma, do Bernoulli. Então você não podia ir lá mais ou menos. Não podia. Né? Não podia. Então, assim, colocamos isso em mente, e aí terminamos o ensino médio, fizemos vestibular, eu e ele não passamos no primeiro, fomos no ano seguinte para o nosso segundo vestibular e conseguimos concretizar aquele sonho de entrar na UFMG, 2 meninos ali do Santa Marta, né? E aquilo ali foi um grande divisor de águas, né? Eu fui fazer estatística, eu tinha tido uma experiência, né, como recenseador do IBGE. Eu também fui. Fui recenseador. 91. Recenseei aqui a região de Justinópolis, Ulandi, Maria Helena, e juntei uma série de informações e decidi me inscrever para o vestibular de estatística. E isso foi assim, ingressamos em 93, o Edivaldo passou para comunicação social, eu passei... Era o sonho dele mesmo, né? Era o sonho. Quase 30 por vaga, quase 30, 4 vezes mais concorrido que a estatística. Fala o ano, só para o pessoal entender quando que era isso. Isso era, pessoal, em 1993. Em 93 já tinha 30 por vaga. Você vê que o dificultador. E eles são oriundos da escola pública. Pedro de Alcântara. Pedro de Alcântara, tá bom? A gente, às vezes, eu vejo muitas pessoas desmerecendo. Grandes professores. Eu até digo, viu, Reginaldo, que a gente teve na nossa trajetória, que hoje talvez seja menos possível, que as pessoas que nos ensinaram lá no passado, eles eram mais que professores, eles eram, como é que chama? Intérpretes de sonhos. Correto. Sabe? Eles conseguiam detectar na gente mais ou menos aquilo que a gente podia, né? Hoje é menos possível, muito mais alunos dentro da sala de aula, as técnicas de ensino também são diferentes, é menos pessoal, né? Bem menos pessoal. Então, essa época nossa, ela nos remete a um monte de coisas que concorrem com coisas que são chamadas boas hoje. É verdade. Né? Mas que concorriam lá no passado muito positivamente, que é tornar uma pessoa cidadão do bem, né? Uma pessoa vencedora, uma pessoa que trilha um caminho, né? De pessoa vencedora, né? Então, lá no passado a gente teve muito isso. Muito. Né? De qualquer forma, Valtinho, eu quero até dirigir a palavra aqui para professores, né, que possam estar nos escutando. Nunca desista de acender ou de alimentar aquela chama que tem no fundo ali do coração de cada aluno, sabe? Você, professor, né, que ainda está em sala de aula, convive com os alunos, né, principalmente no ensino fundamental, no ensino médio, saiba o poder que está em suas mãos, sabe? De alimentar, de repassar conhecimento. Né? Porque lá dentro todos têm uma chama ali, sabe? E que pode ser alimentada, ser fortalecida, e isso pode fazer uma diferença muito grande na vida de alguém. Eu sei que as coisas mudaram bastante, né? Como você falou, Valtinho, a educação ela é muito menos pessoal. Hoje né? Agora, de qualquer forma, o professor ele continua tendo um poder muito grande, que muitas das vezes até ele não sabe que esse poder está em suas mãos e ele pode transformar a vida de uma pessoa para toda a trajetória dela. Né? O professor, gente, ele tem um papel de relevância assim, imensurável. Não tem como, né, a gente saber o valor, né? E como eu estava falando ali de intérprete de sonho, né, Reginaldo?
Tinha uma escola do Zé Fernandes, que você conhece muito bem, meu amigaço, saudade dele, tem muito tempo que eu não falo com ele. Maravilhoso, meu amigo. E ele tinha um aluno, que eu não vou citar nome não, porque nem permitido eu fui para fazer isso. Mas ele tinha um aluno que ele era acima da média no colégio dele, lá no Rosa Neves. Rosa Neves. Aí eu fui lá dar uma palestra e vi aquele menino transcendendo vontade de vencer na vida, né? Aí eu falei, caramba... Cheguei no Gênesis com o Eduardo, que você já citou aqui. Obrigado, viu, Eduardo? Eu falei, Eduardo, nós temos um menino, nós temos um talento. Cara, ele precisa de uma oportunidade, né? E não estou desmerecendo a escola lá do Rosa Neves, Fernando, que era sensacional. Porque eu saí de lá apaixonado quando eu fui. Mas eu falei assim, aqui talvez ele vai conviver com pessoas que têm sonhos diferentes. Que a gente precisa disso. E não é que o Eduardo conseguiu uma bolsa para esse menino. Perfeito. Cara, ele é um profissional que eu vou trazer aqui. Maravilha. E como você, ele desbravou, superou, sabe? Eu acho que ele nem superou, não. Ele deixou sair de si o que ele tinha, né? Ele tirou de dentro para fora e perseverou naquilo que ele acreditava, e hoje é um profissional renomado aí no nosso... Papel da escola, né, Valtinho? Papel da escola. Papel da escola. Não, mas como eu te falei antes, tá? Sem te interromper aí, que a gente não é nada sozinho, e falei de interpretar sonhos, quando eu vi nesse menino aquela vontade, né, de estar num espaço diferente. O pai dele era pedreiro, moravam várias pessoas num cômodo. É essa a história dele. Bacana. Né? E hoje ele, como é que diz? Vou falar a palavra, revitalizou a vida da família dele. Isso é muito lindo. Você entendeu? Isso é transformador. Então, ele vai ter que vir aqui. Isso é transformador. Porque o menino, ele é sensacional. E é isso, é o papel da escola. Eu tive a graça, né, nos anos que eu estava estudando, fazendo a estatística, de lecionar, né? Então, fui lecionar matemática. E aí, lecionei matemática na Maria da Glória Assunção, lá no Santinho. Né? Aí, agradeço muito a oportunidade de Heloísa. Né? Eu ali, um menino de 19 anos, basicamente acabado de terminar o ensino médio, né? E tive a oportunidade de, em seguida, ir lá para a Escola Municipal Luiz Augusta Guimarães, no Neviana. Né? Lecionei matemática ali para os meninos na época, 5ª série, 6ª série. E depois também uma oportunidade com o João Batista, no José Bonifácio. Então, a minha... falar um pouquinho dessa época, né? A minha trajetória enquanto professor, nesse período que eu estava na graduação e dando aula, também foi muito relevante, sabe, na minha vida. E pude conviver com muitos meninos, incentivar muitos meninos. Depois fui para o Savassi, fui dar aula também no ensino médio. E eu tenho vários alunos daquela época do ensino médio que fizeram graduação, fizeram curso superior. Inclusive, tem um aluno que fez estatística, né, que ganhou o mundo com a estatística, em função da que a gente conversava muito na escola. E foi um período importante na minha vida, até a minha finalização do curso de estatística, quando eu graduei em 97, final de 97. E aí fui trabalhar nos projetos específicos dessa área, né? E agradeço muito a toda a comunidade, né, de Ribeirão das Neves. Agradeço aos professores, agradeço aos diretores, agradeço às escolas por onde passei, agradeço à Universidade Federal e todo o conhecimento que eu pude adquirir em função daquilo que a sociedade pôde me entregar, né? E levei a minha vida também tentando devolver isso. E aí, isso está colocado ainda até hoje, Valtinho. Né? Isso está posto até hoje. E isso é possível, né? Depende... Não tem... a gente não pode colocar limites e fronteiras para as nossas conquistas, né? Tudo depende do nosso coração. E nisso também, nesse contexto todo, eu quero deixar declarado aqui também, né, algumas pessoas que foram muito importantes nessa minha trajetória, na minha vida, como eu falei no início, e que tem a ver com a fé. Né?
A fé é uma questão que é muito importante na vida de todos nós, né? E desde o meu primeiro pastor, que é o pastor Carlos César, depois o pastor Daniel Branco, pastor Samuel, pastor Rick. Samuel era meu vizinho. Rapaz, era meu foram vizinho. Pessoas, Valtinho, assim, de uma importância gigante na minha formação, na minha vida. Valtinho, quem hoje não precisa de conselho, né? Ninguém vive sem escutar o outro, né? Isso. A experiência ela é adquirida assim. Dúvidas a gente vai tendo ao longo da vida, Valtinho. Para pensar assim, poxa, mas é melhor isso ou aquilo? Eu vou por esse caminho ou por aquele? Por que não parar, escutar os seus pais, né? Que foi o que eu tentei fazer durante toda a minha vida. Escutar os seus amigos, principalmente se eles forem mais velhos, né? Brincavam comigo que desde criança que eu gostava muito de velho. E por quê? Porque é óbvio. Você para do lado de uma pessoa que viveu mais, provavelmente ela vai ter mais para te ensinar. E eu gostava de ouvir os meus tios, ouvir os meus vizinhos mais velhos, ouvir as pessoas que tinham vivido mais do que eu para me ensinar, né? E em relação à fé, à palavra de Deus, esses meus pastores foram pessoas assim de uma relevância, foram pessoas de Deus na minha vida. E aquilo que você falou, que eu falei que vou abrir um parênteses para falar disso. Olha, uma rua se desenvolve, um bairro se desenvolve, uma cidade se desenvolve, uma nação se desenvolve quando eu me desenvolvo, quando eu cresço. Então, Valtinho, se eu sou pedreiro, mas enquanto pedreiro eu não sei, eu sei assentar porcelanato, mas não sei assentar, por exemplo, granito, por exemplo. Mas se aí daqui a pouco eu não sei, eu encosto ali em quem sabe, me ensina, como é que faz? Você se aperfeiçoa, né? Isso. Então, agora, se eu só sei assentar cerâmica, sou um pedreiro, e eu passo 20 anos, eu continuo só sabendo assentar cerâmica... Você não se desenvolveu. Eu não desenvolvi. Perfeito. Então, se eu não desenvolvi, a minha rua não se desenvolveu, o meu bairro não se desenvolveu, uma nação não se desenvolve se eu não me desenvolvo. Perfeito. Então, a gente tem que procurar aquilo que tem a ver conosco. É natural, eu compreendo isso, que há sempre uma cobrança sobre os governantes, e tem que ter mesmo, né? Desde os governantes municipais, estaduais, os federais, né? Para que haja políticas, para que se pense no povo, e tudo isso está correto. Agora, e quando é que eu estou pensando em mim para que eu possa desenvolver? Desenvolver é fazer coisas que a mais, que eu a cada dia. Desenvolver gente, eu tenho um passeio na porta da minha casa, tá? Que é de 12 metros. Aí se passaram 20 anos e eu não consegui plantar uma grama ou fazer ali um passeio, ou o meu muro, que não é rebocado, passaram-se 30 anos. E será que, de fato, eu dependia de governo para conseguir comprar uma areinha, um cimento para rebocar o muro da minha casa e passar um cal, pelo menos, para ele ficar branco e bonito? Então, isso tem a ver com cada um de nós, né? Então, o desenvolvimento de uma rua, de um bairro, de uma cidade e de uma nação começa em cada um de nós. Cada um de nós. O Reginaldo nos deixou alguns recados aqui, gente, que, assim, a gente tem que pegar como lição mesmo. Primeira coisa que me chamou a atenção, viu, Reginaldo? Reconhecimento, agradecimento, gratidão. Essa palavra é sensacional. Quando a gente é grato àquelas pessoas que nos ajudaram, né? Eu sempre falo isso. E outra coisa que você falou, assim, vou retribuir. Cara, esse meu programa aqui, Reginaldo, eu estou aposentado na Prefeitura de Ribeirão das Neves. E quem me pagava o salário eram os contribuintes. Essa é uma forma que eu estou tendo de devolver um pouco daquilo que me foi dado, levando uma mensagem de incentivo para que as pessoas se tornem melhores para elas mesmas e para as outras pessoas. Porque quando você melhora para você, você consegue se doar mais para as outras pessoas. Aí, Reginaldo, uma história que eu sempre conto aqui, que você falou também aí, e eu vou complementar, né? Que é nessa de devolver, que eu falei aqui na semana passada, não tem problema ser repetitivo, que um sábio me disse, né? Assim, olha, Walter,
eu chupei muita jabuticaba que eu não plantei. Porque jabuticaba demora muito a produzir, né? Mas qual o problema de eu plantar um pé de jabuticaba para alguém colher? É isso. Cara, isso é gratidão, isso é retribuição. Nós precisamos de buscar esse sentimento. E a outra coisa que me chamou a atenção também é que você disse, de certa forma, para quem nos assiste aí e também para quem nos ouve na rádio, as ferramentas o governo disponibiliza, mas não adianta nada o governo disponibilizar se você não aproveitar, não saber o que fazer com essa ferramenta que ele disponibiliza, né? Você conseguiu chegar onde chegou sem ter essas ferramentas, mas você buscou outros caminhos. Nós precisamos disso. É isso. O que eu posso fazer e o que eu devo usar, né? Para eu pintar a parede, eu preciso da brocha. Pronto, tá ali o recado. Você entendeu? É isso. Então, as ferramentas estão aí. Tire proveito delas, sabe? Não deixe de jogar seu futebol, certo? Não deixe de fazer suas brincadeiras. Aquele celular tão gostoso, né? Vicioso, né? Faça uso dele, sim. Mas tire algumas informações importantes dele, transforme em conhecimento. E você vai ver que você vai chegar lá, você vai vencer, assim como o Reginaldo o fez. Agora o Reginaldo vai contar para a gente um pouco sobre a Sigma. Hoje ele é CEO da Sigma e ele é um fundador, né? E ele é especialista, né, em estatística e em finanças públicas. Não é isso mesmo, Reginaldo? É isso. Então ele vai falar um pouco qual que é esse desafio, né? Porque olha o papel dele. Ele chega até onde você mora, naquela prefeitura, e fala assim, olha, você pode buscar do Estado e do governo federal muito mais recurso para utilizar na sua sociedade local. Perfeito. Não é isso mesmo? Então, olha o papel da Sigma. Ele vai potencializar as ferramentas existentes na prefeitura para ela fazer o que ela já faz de forma muito mais eficaz. É isso. Não é isso mesmo? É isso. Depois da colação de grau, isso se deu em 97, meados de 97, e em 98 eu me ingresso, então, na minha carreira de estatístico, Valtinho. Uhum. E eu fui trabalhar ainda na docência, eu fui professor na UFMG, professor substituto, por 2 anos, e também fiz um concurso do IPSENG e tomei posse ali, né, como estatístico do IPSENG. Eu fui o primeiro estatístico que foi trabalhar no IPSENG. Eu fui alocado no Hospital Israel Pinheiro, o famoso Hospital da Previdência, né? E ali comecei a desenvolver uma série de coisas no hospital sobre as estatísticas ali do hospital. Então, conciliava ali o hospital juntamente com a docência na UFMG, e depois da docência eu fui para o IPEAD, que é uma fundação vinculada à Faculdade de Ciências Econômicas, né? E desenvolvi vários projetos ali. IPEAD, Instituto de Pesquisa Econômica e de Administração. Isso, né? e depois IPEAD se transformou numa fundação, né? Que é vinculada à FACE, que é a Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. E tirei depois uma licença do IPSENG, porque as questões ali no IPEAD estavam me demandando mais tempo, e depois até decidi pedir exoneração, saí do IPSENG e fiquei ali por conta do IPEAD. Trabalhei em vários projetos na área de economia, na área de pesquisa, na área de inflação. Comandei também ali alguns projetos relevantes para a fundação. Após isso, em 2005, eu tive uma primeira experiência num cargo público, né? Eu fui convidado, então, pelo prefeito eleito à época, o Wallace Ventura, né, a participar daquela primeira gestão dele. E eu tirei, então, uma licença e fiquei os 4 primeiros anos ali do mandato de Wallace. E foi uma experiência também fantástica na minha vida. Um grande aprendizado, né? Aquilo ali, um grande aprendizado, um grande. E tive à frente da Secretaria de Administração por 2 anos, da Secretaria de Fazenda. E foram 4 anos muito árduos, viu, Valtinho? Eu tenho certeza disso. Muito árduos. Eu me recordo
a minha família, né? Eu chegava na prefeitura 7h30, 8h, saía 10, quase todos os dias. Brigava, gente, o cara. Bastante. O cara era brigador, viu? E na época eu fui aconselhado por alguns, não faça isso. Eu estava, na verdade, já para cursar o doutorado e trabalhando no IPEAD, dentro da Faculdade de Ciências Econômicas, fazendo algumas disciplinas para matar ali uns créditos do doutorado. E então alguns me disseram, não vá de jeito nenhum, essa é a área política, prefeitura, você vai ser uma terrível. Outros me diziam, não, acho que você deve ir, você é uma pessoa que tem história com a cidade, tem pertencimento e você pode trazer uma boa contribuição. E ali eu me senti muito útil, viu, Valtinho, naquele período, devolvendo para a sociedade nevense aquilo que ela tinha me dado, né, de uma certa parte. Então, tivemos projetos muito interessantes que ficou na história de Neves até hoje, do calçamento, né? Sim. Parceria dos calçamentos. E aí a gente conseguiu também trazer o PEMAT e várias ações na área de infraestrutura, criação de CPD, criação de rede. E ali, para você ter ideia, nós éramos da época da internet de escada ainda, né? E um momento muito difícil, mas foi uma experiência muito árdua, muito difícil na minha vida, foi um período realmente bem difícil, mas também muito gratificante. É porque naquela época, eu também estava lá, né, Reginaldo? Sim. Funcionava o seguinte, muitos problemas, pouquíssimos recursos. Sim, pouquíssimo, eu sei. A realidade disso. Daquela época com a de hoje é essa. É incomparável. Hoje, menos problema, mais recursos. Antigamente, muito problema, menos recursos. Mas não é esse o nosso caso, não. O que importa é que exatamente quando você dá de frente com esses desafios, é que você aprende, que você acha alternativas e que você se descobre também. Assim, olha, eu não sabia que eu tinha esta capacidade, não é isso? E é isso. E aí vem uma questão interessante nesse período. Eu fiquei os 4 anos, depois retornei para a estatística, né? Aí eu voltei a fazer alguns trabalhos para o IPEAD e também me ingressei na Erkenhoff Prats, que é uma empresa de consultoria gigante. Assim, o professor Mário, Cristina, foram pessoas extremamente importantes na minha vida. E a gente trabalhamos em vários projetos na área da educação, na área de cursos técnicos, para o Estado de Minas, para o Ministério da Educação, para a Prefeitura de São Paulo. E o assunto da qual... E agora eu chego na Sigma, né? O Sim. assunto da qual surgiu a Sigma exatamente tem a ver com essa minha passagem pela Prefeitura, que é o assunto do valor adicionado, né? O nosso grande amigo André, né? André foi do Cirim, foi... Isso. Hoje está na SA Gôndola. Isso, ele era superintendente na época da tributação e um belo dia André me pede para falar comigo, quando eu fui para a Secretaria de Fazenda, falou, Reginaldo, eu tenho que te falar sobre valor adicionado, sobre o VAF, e a gente precisa de fazer algumas ações para a gente melhorar isso aqui na Prefeitura. E eu, quê? Valor adicionado? André, me fala aqui, como é que é isso? E ali ele me deu uma rápida explicação, aí... vem aquilo que a gente falou, é a diferença, é você fazer mais. Naquele mesmo dia, Valtinho, eu já fui, pedi para imprimir a Lei 63, pedi para imprimir portaria, manual da declaração, levei para casa, debrucei naquilo, falei assim, gente, isso aqui é um negócio maravilhoso. Aí chamei o André, já 2 dias seguintes, André, vamos fazer isso, vamos fazer um encontro com os contadores, vamos fazer aquilo. E aí fizemos ali uma ação com as nossas ferramentas, com aquilo que estava ao nosso alcance, e até um pouco além, com um esforço ali grande, e fizemos um movimento. E esse movimento, depois, ele chegou para o lado de fora. E lá em 2009, eu já tinha saído da prefeitura, fiquei só no primeiro mandato, recebo uma ligação de uma empresa dizendo o seguinte, olha, eu fiquei sabendo do trabalho legal que você fez em Neves sobre o VAF. Eu estou com a prefeitura aqui, na minha empresa aqui, não tem ninguém que sabe sobre esse assunto. Venha. E a prefeitura, ela está querendo que eu faça esse trabalho, mas eu não sei nem por onde começar. Você quer pegar essa consultoria para fazer? Só pego, eu sei o que tem que fazer. E aí, ali já fiz um trabalho, aí já usei mais estatística. E o trabalho, Valtinho, foi uma revolução. E essa empresa ficou empolgada.
E aí ela falou assim, ó, tem outra prefeitura aqui, você pega também? É assim que funciona. Aí tem outra aqui. Mas eu trabalhando, eu na estatística. Então, na verdade, eu só me desliguei da estatística em 2014. Né? O CNPJ da Sigma ela é de 2011. Então, de 2010 até meados de 2014, Valtinho, era uma atividade dupla. Sim, sim. Era atividade dupla, né? Meu irmão, que é um grande nevense também, né? Meu irmão, ele foi trocador da Transimão, foi repositor de gôndola do EPA. Diferentemente de mim, que fui à frente, me esforcei para estudar, meus irmãos fugiram da escola, Valtinho. Funciona assim. Mas o meu irmão, que é o meu sócio, né? Ele, com seus 28 anos, ele decidiu, pessoal, vou recuperar o meu tempo. Ele fez EJA, terminou o ensino fundamental, ele fez EJA, terminou o ensino médio, ele fez seu vestibular, fez o curso técnico, depois fez o vestibular, foi para a Faculdade de Pitágoras e Valtinho se tornou um baita analista de sistema. Porque estava dentro dele, ele não sabia. É isso, precisava ali de um choque. Isso. Né? E aconteceu algumas coisas, quem sabe algum dia ele possa vir aqui contar essa história e com certeza vai ser um grande exemplo para todos. Aí surge a Sigma nesse contexto, né, dessa consultoria, e eu tive a ideia de pegar o que estava na minha cabeça e que estava nos softwares de estatística que dava para fazer e vamos fazer um sistema para isso. Vamos fazer um software para isso e vem a parte muito difícil, Valtinho. Essa empresa que ela me contratou como consultor, ela estava satisfeita com o trabalho que estava sendo feito, mas não queria investir para fazer um software, não queria pôr dinheiro para fazer um software. E aí, todas as portas fechadas. Ela só queria vender teoria, né? Só vender teoria. Só. E, na época, nada de linhas de financiamento para a gente poder começar. E aí eu, o meu saudoso amigo Adriano, né, que começou comigo, e depois o meu irmão, Tiago, começamos vamos fazer o software? Vamos. E todo mundo trabalhando. A gente fazia isso à noite, final de semana. Meu irmão programava madrugadas, mandava o resultado para a gente testava e assim nasceu o Sigma VAF, que é o Sistema de Monitoramento, Gestão e Auditoria de Valor Adicionado. Coloquei o que dentro desse software? As nossas ideias. Software, ele é ferramenta, né? O software, ele é como um carro que você pode ir na Localiza e locar um SUV, locar um Jeep, mas se você deixar ele parado na porta da sua casa... Ele não vai ter utilidade nenhuma. Software é assim também, né? O software ele precisa ser operado, precisa ser usado. Mas, por outro lado, o que está dentro daquele software? Está dentro dele coisas que a gente fazia manualmente, só que demorava mais, gastava mais tempo. E aí, nós abrimos um MEI, né? Eu tenho esse orgulho de dizer que a Sigma foi um MEI em 2011. Então. E assim surgiu a Sigma... o Sigma VAF, que é o nosso software, para Minas. 2014, nós saímos das outras atividades. Né? O Thiago estava no IPA já há quase 10 anos, era analista de sistema lá, eu na Erken Off Prats, e nós fizemos acordos e fomos nos dedicar 100% à Sigma. Olha, eles deixaram a zona de conforto da estabilidade para desbravar. Certo, gente? É superar os próprios limites. E aí tem um testemunho que eu preciso te dar e vale para todos vocês, que em determinados momentos a gente tem que tomar decisões e muitas das vezes essas decisões elas custam. Mas a gente precisa de acreditar no nosso potencial, nos nossos planos e na graça de Deus sobre nós também, né? Então, assim, como o VAF, ele era algo paralelo para a gente, Valtinho. Então, Tiago, eu, Adriano, a gente tinha as nossas atividades de trabalho, né, que era o nosso pão, e o VAF começou a nos acrescentar ali um rendimento a mais. E, cada dia, um pouquinho a mais. Então, eu vou dar um exemplo assim. Se no meu trabalho da estatística eu ganhava X, quando chegou em 2014, eu estava com 2X. Um X da estatística e um X do VAF. Então, significa que eu tinha dobrado o meu rendimento, dobrado aquilo que eu estava ganhando. Só que eu decidi fazer uma coisa. Eu não vivia só com X. Eu vou viver com um. Isso. E vou potencializar. Isso. Como o VAF está me dando X, então eu vou abrir mão desse outro X aqui. Vou voltar, então eu vou regredir aqui
para viver, vou equacionar a minha vida com esse X e vou trabalhar nele, colocar meu pensamento, a minha força, as minhas ideias. E aí, a gente foi evoluindo, nosso trabalho começou a ficar conhecido aí a partir de 2015, 2016. Comecei a estudar legislação sobre distribuição de ICMS em outros estados. E 2018, nós tivemos a nossa primeira experiência fora de Minas, que foi no Rio de Janeiro, depois no Espírito Santo. E, para resumir a história, né, a Sigma, que começou comigo, com o Adriano, meu saudoso amigo, que infelizmente o perdemos na Covid, Sim. Com o Tiago. Hoje nós temos 8 sistemas de auditoria de valor adicionado, porque cada estado tem o seu, né? Isso. A Sigma está presente em 8 estados brasileiros, trabalha hoje para mais de 110 prefeituras no Brasil. Temos uma filial no sul de Minas, um escritório no Rio de Janeiro. Sul de Minas, você está lá em Andradas. Estamos lá em Andradas, a cidade do vinho bom, né? Colheita do inverno, delicioso. Maravilha. E somos mais hoje, somos cerca de 50 colaboradores, Valtinho, na Sigma, que são pessoas extremamente competentes, empenhadas. E o nosso slogan lá é apaixonados por resultados. Eita, que coisa boa. Apaixonados por resultados. A gente ama o que faz e pode consultar, pode pesquisar os nossos municípios clientes, é aquilo que a gente consegue retornar para os cofres municipais. E é isso, né? Temos um trabalho muito reconhecido, eu me sinto orgulhoso e agradecido por isso. Para mim, isso é mais importante do que necessariamente bens materiais, viu, Valtinho? Você ter seu trabalho reconhecido. Porque, na verdade, os bens materiais, vamos chamar assim, o dinheiro, ele é uma consequência. Isso você mesmo. está em busca de quê? Você está em busca do dinheiro ou você está em busca de fazer diferença, de fazer o que gosta, de fazer bem feito? O que é causa e o que é consequência nisso? Perfeito. Né? Então, O fazer bem feito, por consequência, você é melhor remunerado. Eu tenho... As coisas que chegaram pra gente é muito mais do que eu imaginei, Valtinho. Então, é muito mais. Por causa da paixão, do prazer. Isso. Então, a gente não abre mão disso. Né? Eu já fui embora, assim, de alguns lugares, né? De alguns... e vou dizer, até de algum município, para o município... não entender... Não entendeu a mensagem, né? Olha, eu estou aqui para irmos juntos, né? Não, emite sua nota e recebe que tá bom. Não, isso não serve para Sigma. Sim. Se não tiver resultado, não serve para gente. Serve, né? Você lembra que eu liderei um movimento, um evento lá de Ribeirão das Neves, Sim. né? Para valor adicionado fiscal, né? Isso. Que foi muito bom o movimento, né? E já seguindo seus conselhos lá, eu lembro que nós fizemos as caretinhas, convidamos todos os contadores e tal. Foi um evento muito legal. Foi isso. Né? E ali o Ataíde, né? Que é o cara que mexe lá. Cara, fenômeno. A gente, como é que diz? A gente aperfeiçoou a forma de trabalhar e melhorou a arrecadação do município. Tinha a Liliane, né? Que ficava na F. Sim, também a Liliane. Que dava um auxílio. Então, o Reginaldo, que pena, cara, que o programa ele tem um tempo, né? E nós já estamos caminhando para o final dele. Muito bom. Mas eu tive uma alegria muito grande de recebê-lo aqui, porque eu sempre digo que a pessoa que vos fala aqui é a menos importante. O que importa nesse programa é a mensagem que vocês trazem. Obrigado. Sabe? Obrigado. E você deixou uma mensagem aqui que me impactou muito, é que você não tem que se importar com quem você é somente. Você tem que importar com quem você quer ser. E o que você tem que fazer para chegar lá. É isso. Esse exemplo você deu, nós demos o exemplo da brocha para a pintura, você deu o exemplo da enxada, coisas simples para que as pessoas possam entender que tudo é possível se a gente tirar proveito das ferramentas que existem, certo? Você não tem que se comparar com ninguém. Você é único, certo? Mas você tem que ser o ator principal da realização dos seus sonhos e tem que ser protagonista da sua própria existência, né? Óbvio que sozinho a gente não é ninguém,
contando com a ajuda das pessoas, tendo a humildade de receber as mensagens das pessoas que querem nos ajudar, né? De todos os colaboradores que passaram nas nossas vidas, né? Ele deixou aqui uma outra palavra muito forte, que é a gratidão. Ele agradeceu todas as pessoas que o ajudaram de certa forma. Cara, isso é muito bacana. É essa mensagem, viu, Reginaldo, que a gente quer trazer para o programa. Então, para finalizar, eu quero que você dê um recado particular para quem nos assiste, né? E para quem também nos ouve, né, na rádio. Que recado que você dá para essas pessoas, né, que estão ali querendo trilhar um caminho e não sabe como começar, está lá dentro dele esse potencial e ele não sabe, o que ele tem que fazer? Me ajuda aí. Então dá esse recado para essas pessoas, por favor. Muito bem. Desde já agradecer esse espaço aqui, Valtinho, né? Foi um prazer enorme estar aqui. Obrigado. Basicamente, contando esse testemunho, né? E para dirigir aos nossos ouvintes, né, nesse fechamento, nessa conclusão, eu vou pegar um gancho no que você disse, que parece que é algo que é simples, mas é muito profundo. E tanto é profundo que, inclusive, é biológico, que nós somos únicos. Né? Por que a sequência de DNA identifica uma única pessoa no planeta? Né? Por que para resolver qualquer coisa sobre paternidade, por exemplo, né? Sobre um determinado crime, o DNA diz assim, é fulano de tal, e é só ele. Por isso, nós somos tão únicos que essa cadeia do DNA, ela é exclusiva em cada um de nós. Então, não é que nós somos únicos, parece que é clichê isso. Não é clichê. Nós somos únicos mesmo. Nós somos únicos. E você... Aqui, nós não somos sozinhos, mas somos únicos. Únicos. Ou seja, as características, o que Deus tem para cada um de você, para cada um de nós, né? Ele colocou em você também. Isso. É único nesse sentido, né? É. Que você tem um potencial, você tem algo dentro de você, você tem uma riqueza dentro de você e existe algo que é só seu, é único nesse sentido. E a pergunta é, o que você vai fazer com isso? Com essa questão com esse poder que você tem dentro de você, de ter sido feito uma criatura única, exclusiva. Então eu quero dizer para os nossos ouvintes, faça o seu planejamento, sonhe, mas não fique só nas linhas da irrealidade. Tenha sonhos factíveis e plano de ação para cumprir aquele sonho. O sonho, ele se concretiza com passos práticos. E ele pode ser desde uma coisa muito simples e talvez muito pequena para alguns, mas para você vai ser importante. Então faça isso. Faça o seu planejamento, aquilo que você quer para o ano, aquilo que você quer para os próximos anos, aquilo que você deseja conquistar, aquilo que você deseja estudar, que curso você quer fazer, qual profissão você quer aprender. E juntamente disso, qual que é o seu papel aqui nessa terra? Né? Não pense somente em profissão, no dinheiro e nas riquezas. Pense naquilo que você pode contribuir na sua família, né? No seu trabalho. Talvez uma pessoa desolada, uma palavra sua pode levantá-la e fazer uma transformação na vida dela. Uma simples palavra, um simples conselho. Então, qual é a sua missão aqui nessa terra? Pense também sobre isso. Né? Saiba que vai ter dificuldades? Vai ter. Né? Vai ter muralhas para ser transpostas? Vai ter. Vai ter madrugadas e noites, muitas das vezes finais de semana, ali em cima dos livros? Vai ter. Mas virão os frutos. Os frutos virão os frutos. Né? Toda semente plantada numa boa terra, ela nasce, ela cresce e ela frutifique. Pense nisso. Creia nisso, saia da área de conforto e siga o seu potencial, porque isso está colocado para todos nós. E, honestamente, me permita dizer isso aqui, Valtinho, muitas coisas, não vou dizer todas, mas muitas coisas não depende de governo, não depende do meu vizinho, não depende da sociedade, muitas coisas dependem primeiro de cada um de nós. Qual é o seu papel? Qual é o passo?
Qual é a sua batalha? Saiba disso, enfrenta isso e a vitória certamente vai chegar, como chega para todos nós. E é isso. Um grande prazer. Muito bom falar com vocês. Nossa, obrigado, que bacana. Olha, o meu recado de hoje para vocês é o seguinte: não gaste sua energia tentando esvaziar o balão do outro. Gaste sua energia enchendo seu próprio balão. E você não pode esquecer, quem faz a cidade acontecer são as pessoas, é você. E hoje eu quero mandar um abraço para Carla, lá nos Estados Unidos, que nos segue, manda recado, nos incentiva. Ô, Carla, um beijão para você aí, muito obrigado por nos seguir aí de tão longe, né? Muito obrigado. E todas as quartas-feiras, de 12 às 13 horas, no descanso do seu almoço, nos canais da TV e Rádio Imperatriz, programa Valtinho Menezes Entrevistas. E hoje eu agradeço aí a presença do nosso amigo Reginaldo Alves. Reginaldo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, tá? Foi de grande valia, de grande relevância aí o seu recado. E vocês sigam o exemplo aí do nosso amigo Reginaldo. Um abraço para todos vocês que nos assistiram aí.